Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez na nossa segunda lição do nosso último trimestre do ano de 2022. Vem o fim. No comentarista desse trimestre, esqueci de falar na primeira aula, é o pastor Ezequias Soares. E o tema desse trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Eu volto a frisar que o livro de Ezequiel ele foi histórico, porque muitas coisas aconteceram. Ele também é profético. E basicamente, ele é dirigido à nação de Israel. Embora tudo que acontece em Israel envolva diretamente ou indiretamente a nossa vida, de forma litúrgica nós podemos aplicar muitas coisas do livro de Ezequiel para os nossos dias de hoje. Para os nossos dias, para a nossa liturgia atual, que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, é que diz que toda a Escritura é proveitosa, é inspirada e é apta, né, também para discernir os pensamentos. Nós vamos lá. A lição número 2 vai dizer, o fim vem. E nessa lição, meus queridos, está comigo mais uma vez o meu nobre companheiro, irmão Eliezer, é coordenador das escolas dominical do nosso campo eclesiástico aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. É uma bênção. Meu diácono, irmão Eliezer. Paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. É uma alegria novamente estarmos aí. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus esse momento que vamos passar aqui. Vamos iniciar com uma oração nesse momento aqui. Deus amado, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Deus amado, ilumina as nossas mentes nesse momento, Senhor Deus, que nós venha aprender a Tua Palavra, que nós venha, Senhor Deus, trazer ensinamentos, Senhor Deus, que venha servir, Pai, para que as pessoas estejam cada vez mais preparadas, os nossos professores, Senhor Deus, abençoa cada um, a cada aluno, a cada professor, Senhor Deus, te louvamos por tudo, amém. A lição do dia 9 de outubro, nós já estamos caminhando para a segunda lição, né? E vem dizer o seguinte, nosso textório diz o seguinte, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem, sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do eminente perigo, anuncia que é inevitável, que o inevitável juízo divino se aproxima. A nossa leitura bíblica em classe está também no livro de Ezequiel, no capítulo 7, diz o seguinte, depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, e tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel vem o fim. O fim vem sobre 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, o mal eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, e eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não de alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti. E te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações. Estarão no meio de ti, e sabereis que eu, Senhor, castigo. E esse aqui o dia, e esse que vem. Veio a tua ruína, e já floresceu a vara, e reverdeceu a soberba. Glórias a Deus, né? Que lição maravilhosa, esses ensinos da palavra de Deus. Livro de Ezequiel, já deixamos aqui o incentivo aos nossos alunos, professores, a estudar o livro de Ezequiel. É um livro, irmão Luiz, que num primeiro momento que você vai estar lendo ele, você não vai entender nada, né? É muita simbologia, muitas coisas você pode não entender, mas deixo o meu incentivo para você, professor, leia, busque aprender a palavra de Deus, e essa lição ela vai estar exclusivamente no livro de Ezequiel, trazendo, né, a luz do Evangelho, a luz para que nós venhamos entender esse livro, onde é que nós podemos aplicar. Como o irmão Luiz aqui falou,
é direcionado à nação de Israel, a Judá, a Jerusalém, porém ela faz luz a nós, a nossa igreja de hoje, aos nossos dias, e exatamente essa lição vem o fim, né? Declara que essa ira de Deus contra Israel, mas nós vamos aqui entender que esse fim também está falando também dos nossos dias de hoje, porque essa soberba, essa idolatria que estava impregnada na nação de Israel, no povo escolhido por Deus, também a gente vê hoje impregnada no nosso mundo. Então é inevitável essa iminência desse fim, aonde Deus ele já vem falando há muito tempo. E se Deus, professor, se Deus tratou com a casa de Israel, que era o seu povo peculiar, quem derá com este mundo, irmãos? E a Bíblia diz que a correção vem primeiro sobre a casa de Deus, né? Sobre os seus, depois para o mundo. E se ele tratou com justiça aqueles que são filhos, quem derá o mundo perdido sem Deus, né? E a Bíblia diz, claro, a gente não quer que, a Bíblia diz que ninguém se perca. O Evangelho é pela graça, de graça é para todos. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Por causa da sua impiedade, da sua maldade. Mas Deus é longânimo, irmãos. Deus é misericordioso. A nossa introdução vai dizer, né, o juízo divino descrito no discurso profético, capítulo 7, é endereçado totalmente aos habitantes de Israel. Ou seja, né, particularmente aos seus habitantes. Mas tem implicações globais. A gente já falei, a gente volta a repetir, a Israel, tudo que acontece em Israel está relacionado com o mundo, especialmente com a igreja. Israel é uma bússola, é um termômetro para as profecias estarem se cumprindo. Então é importante, nós que servimos a Deus, temos o hábito de ler a Bíblia, né? Nós entendemos pela fé, pelos estudos, que Israel, muita coisa está ligado, anexado ao povo judeu e à terra de Israel, né? Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse os ímpios conquistar essa cidade e destruísse o templo. Irmãos, aqui já vou começar com a primeira observação. Professor, o povo achava, por que ter um nome, irmão Eliezer, de cristão, de crente, né? Claro, no caso ali, judeus, né? Judeus, ser o povo de Deus, ter os mandamentos de Deus, ser a nação de Deus, ter o templo de Deus. Eles podiam fazer aquilo que bem pensassem, porque como eles eram essas pessoas, Deus não teria coragem de destruir toda a nação, né? Já que eles eram, para dar a ideia de muitos, eles eram os queridinhos do céu. Não, com Deus não tem isso. A justiça de Deus vai dizer que Deus é justo. Deus não é injusto, irmão. A Bíblia diz que aquele que pecar vai dar conta do seu pecado. E como nação, a nação pecou. E Deus já avisou muito, muito. Mas eles não voltaram para Deus, irmão Eliezer. Esse engano, né, irmão Luiz, dá para nós atribuir aqui uma sutileza do diabo sobre eles, né? Acabamos de estudar a nossa lição do trimestre passado, falando das sutilezas, né? Então, esse engano deles achar que eles eram intocáveis, né? De que Deus não iria atribuir a ira sobre eles, então isso fez com que eles deixassem as coisas de Deus de lado, levassem de qualquer maneira, e isso acabou trazendo sérias consequências para o povo ali, que a gente vai ver agora na sequência. O comentarista da lição, professor, ele comenta ali sobre o ponto 1, sobre a profecia, né? A introdução, a extensão da profecia. E quando que essa profecia ocorreu? A gente subentende, né, que Ezequiel ele profetiza até antes da primeira deportação dos cativos para a Babilônia. Se não me engano, foi no ano 500 ou 497 a.C., alguma coisa nesse sentido. Não sou preciso na data. 587, se não estou enganando. 586 foi a destruição do templo, né? Isso Um pouquinho antes houve a primeira deportação.
de alguns cativos foram para a Babilônia. Ezequiel, até antes disso, profetizou um pouco sobre a questão do fim. Mas não só Ezequiel. Alguns profetas, irmão Eliezer, já vinham falando para o povo. O povo não acreditava. Como Samaria tinha ido no ano 722 pela Assíria, eles achavam que Judá era intocável, ficou intocável. Mas não, Deus permitiu, porque Deus é longânimo, né, que o povo voltasse para ele, mas não voltou. Então a profecia de Ezequiel ela engloba antes da primeira leva de deportação, durante a deportação, a queda do templo e também Ezequiel profetiza depois do cativeiro. Depois do cativeiro. Exatamente, né? Entrando mais aqui nesse nosso tópico 1, já para nós entrar para o nosso break, primeiro intervalo, falando mais aqui dessa introdução, né? Ele vai esmiuçar bem esses primeiros versículos, do versículo 1 ali até o versículo 3, aonde esse veio a palavra a mim. Então isso mostra a fonte de profecia. E ali o nosso comentarista é feliz quando ele comenta sobre Pedro, né, onde lá 2 Pedro 1 e 20 e 21, vai dizer assim, que antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então aí é a comprovação de que foi Deus que usou Ezequiel, foi Deus que usou os profetas, todos eles que escreveram nas Escrituras, alertando o povo, foi como verdadeiros atalaias, alertando o povo do iminente perigo, né? Mas que quando Deus precisar também nos puxar as orelhas, irmãos, nós não somos super-homens. Nós temos que ser alimentados também pela palavra. E vez por outra, é preciso que o Espírito Santo faça correções, irmãos, em nós, porque a tendência da carnal nossa é sempre dar uma tropeçada de vez em quando. Mas com Cristo, servindo a Cristo, nós temos um grande, maravilhoso conselheiro, que é o Espírito Santo, nossos líderes. Nós somos postos em linha, nós somos alinhados de novo com o céu, com a palavra de Deus. Que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas, irmãos. Que possamos estar escondidos em Cristo, para que nós, pessoalmente, não venhamos errar. E se nós errarmos, reconhecermos, nos arrepender, para não sair do aprisco cristão. E nós precisamos chamar nosso primeiro intervalo e já estamos de volta. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, à nossa família. Estar atento à voz do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho de Cristo. E entender as profecias bíblicas que apontam para os últimos dias. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, os ensinos da palavra de Deus revelarão a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel alertava sobre condutas diretamente contrárias aos mandamentos de Deus, práticas que geravam consequências terríveis para o povo e sua relação com o Criador. Ao longo dos séculos, vemos ostensivamente aqueles que ensinam o engano, caminhos que levam à verdadeira destruição. Mas a palavra de Deus orienta sobre a importante responsabilidade de cada um de nós, como Igreja de Cristo, e incentiva em todo o tempo a sermos cheios do Espírito Santo, para uma vida de comunhão com Deus. E esta mensagem permanece atual, uma grande promessa para nossas vidas. Entenda mais das Sagradas Escrituras na Escola Dominical. Todos os domingos são apresentados ensinamentos de valores espirituais e morais contidos na Palavra de Deus. E já estamos de volta para o nosso segundo bloco e vai falar sobre o segundo ponto, sobre o fim. Os 3 subtópicos são o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença, irmão Eliezer. Isso mesmo. Sobre o sentido, lá no versículo 2, na parte B, no versículo 3, a parte A, e também o versículo 6, a palavra fim vai aparecer nesses versículos que vem do hebraico, quietz, fim, destruição, ruína, morte,
e condenação. Então, trata-se de um substantivo usado no contexto do julgamento. Então, esse fim, aonde Ezequiel se refere, Deus usa Ezequiel para falar, é no contexto de julgamento. Então, e também num discurso poético com o objetivo de causar um impacto aos leitores originais. Você lembra, você estudou na leitura, na primeira lição, aonde falou mais sobre o atalaia, os profetas como verdadeiros atalaias. Então Deus, veja a forma que Deus usa eles para escrever, para falar essa profecia ao povo de uma forma que o povo entendesse, como se fosse um sinal sonoro ali para o povo entender que de fato o fim era iminente, o fim era chegado ali sobre o povo de Deus, né? Então, esse era o objetivo, né? Não apenas pela sua beleza, né? A forma poética, mas também de trazer essa memorização ao povo também ter acesso a essa profecia, né? Nós, sobre o sentido, irmãos, do fim, e Judá, como eu falei no primeiro bloco, irmãos, né, sobre falar sobre fim, era um fim, nesse caso profético específico, era sobre um fim local. Era sobre um fim era uma destruição de um país inteiro, de toda uma comunidade. Era um fim de um ciclo de abandono, de idolatria, porque o povo estava arredado na idolatria, meus queridos. Deus precisava sarar o povo, Deus precisava sarar a terra. E Deus, quando não teve mais jeito, no ano 586 a.C., Nabucodonosor invade, né? Ele tinha vindo antes, feito algumas questões políticas, mudado um governante, colocado outro, levado uma equipe, né, para a Babilônia, mas houve uma revolta, né? Houve uma revolta por parte dos judeus, da liderança, e então Nabucodonosor vem e destrói o templo. Destrói o país, destrói o templo. O templo era a representação máxima da ligação do povo com Deus, irmão Lézer. Então, assim, moralmente, o povo foi destruído para a Babilônia. Escravos, cativos, tinham tudo para viver bem, mas a rebeldia do coração deles, irmãos, custou caro para eles mesmos. E aí essa questão fala sobre a questão do templismo. Não, nós temos aqui o templo de Deus em Judá, em Jerusalém, nós não seremos abalados porque Deus está aqui, irmão. Deus não se enquadra. Deus, professor, explique ao povo que pertencer a uma denominação é maravilhoso, é muito bom, glória a Deus, mas isso não é garantias, ou não é salvo-conduto para pecar e não ser julgado. Deus é longânimo, Deus usa os profetas, os atalaias nesse púlpito aqui, para nos conclamar a voltar dos nossos atos, falando sobre prática, né? Trazendo para a prática um pouquinho dessa lição. Deus nos chama, Deus nos mostra, mas às vezes, irmão, a gente vai pegando, vai calejando, vai acostumando com o pecado, acostumando um pouco com o sagrado e um pouco com o pecado, achando que nada faz mal, e Deus não aceita. E o povo achava, e Deus destrói o templo. O templo era tudo para eles, irmãos. E Deus permite que não só toda a terra, mas também essa representação. E tem muita gente hoje em dia que é ligada à questão de, não vou entrar em detalhes, do templismo, da religiosidade. Para Deus isso quer dizer que pode ser bom, mas para Deus, se o coração estiver voltado verdadeiramente para o céu, livre de idolatria, livre de pecado, não vale nada, meus queridos. Exatamente. Deus, Ele sempre vai usar essa forma para alertar o povo. Deus, Ele é misericordioso, né? A palavra de Deus vai dizer que se não fossem as misericórdias dele, se ser renovadas toda manhã, né, seríamos os mais miseráveis, né? Então, apesar do amor de Deus ser grandioso sobre nossas vidas, e por também ser esse amor grandioso nas nossas vidas, é que ele já nos alerta, digamos assim, de forma que nós não venha a entrar nesse mesmo erro, a ficar acomodados, a prestar atenção, a estar atento à voz de Deus, a estar atento à palavra de Deus, a estar atento à voz dos atalaias. Então é preciso que nós venha a prestar atenção nessas palavras repetidas, que nem fala no subtópico 2, as expressões repetidas. Não foi nenhuma nem duas vezes que ali
Deus vai usar Ezequiel para falar. Não foi por um acaso que ele colocou essas palavras repetidas, mas era a fim de que realmente o povo entendesse que estava chegando a ira de Deus sobre eles. Então, Deus, até ele vem trazer essa expressão ali, agora vem o fim, eis que vem o fim, veio a tua ruína. Chama a atenção do leitor. Então, talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido causar o pânico destinatário original. Então, num primeiro momento, nós entendemos que realmente Ezequiel veio para trazer esse pânico, né? Talvez muitos, ao se deparar com essa profecia de Ezequiel, entraram em pânico, né? E como a gente vê nos dias de hoje, como muitas coisas que acontecem, né? Avisos através da natureza, tivemos aí a pandemia, muitas pessoas entraram em pânico. Então, isso é natural que muitas pessoas se assustem, mas o principal objetivo, e que bênção, é quando nós entendemos que isso sim é Deus falando com a humanidade, com as pessoas, a fim de nos alertar que o fim está em iminência. Não há como nós dizer assim, não, vai ser dessa forma. Não, Deus, Ele já estabeleceu, e é preciso que nós venha cada dia nos consertar com Deus, cada dia ter a essência de cristão nas nossas vidas, alcançar o maior número de pessoas, para que elas venham também alcançar esse evangelho puro e genuíno para as nossas vidas. Nós estávamos aqui falando na primeira lição com o pastor Gilson, o senso e a responsabilidade de o falar, o proclamar, o gritar, né, nos altos montes, nas torres, que Deus tem um litígio. A Bíblia diz, não lembro qual que é a referência, Deus tinha uma contenda com o povo. Deus tem uma contenda com o povo. E é tão forte, a destruição nacional de Israel veio para aqueles dias, era tão forte que Deus chama o povo e diz, olha, eu tenho uma contenda com vocês. Se vocês pegarem, Deus conversa com o povo, se vocês pegarem os povos pagãos que vivem em torno de vocês, os que servem a algumas divindades, até hoje eles nunca trocaram a divindade que eles servem, aos demônios. Agora eu, Deus Todo-Poderoso, a pedra viva que esteve com vocês no deserto, esteve com vossos pais, vossos antepassados no deserto, dei água, dei pão, vocês viram o Deus Todo-Poderoso, vocês são propriedade peculiar minha. Mas vocês fizeram o inverso, o que as nações não fazem com os ídolos, vocês fizeram comigo, vocês me trocaram um Deus vivo, vocês trocaram a minha pessoa por objetos feitos por mãos de homem, de pau, de pedra, de gesso, de ouro. Vocês têm noção do que vocês fizeram? Que nós possamos não incorrer nos erros que essa nação incorreu, né? Deus precisava erradicar a idolatria. Não teve jeito. O fim veio para toda a nação. E aí, quando veio o fim, vem tristeza. Às vezes o bom também paga, né? Junto, né? Com o ruim, né? Pior que muitas vezes aquela pessoa que não dá ouvidos à mensagem, ao evangelho, talvez alguém na família, alguém, né, que não quer ouvir as coisas para Deus, geralmente o pai chora junto, a mãe chora junto, os parentes choram juntos, irmãos, porque a gente sente a dor junto. Embora você não seja o causador disto, né, você acaba sofrendo também os efeitos. Fica imaginando que nem todo Israel estava perdido, mas a grande população estava vendida à idolatria. E Deus teve que tratar com todo mundo, irmão Eliezer. E esse sofrimento, até o próprio Jesus já falou, né? No mundo tereis aflições. Que aflições que são essas? As aflições do mundo contaminado, né? Então não tem como nós nos abrigar, né, num mundo de vidro a ponto de nós não ser tocados. Nós vamos ter sofrimento até o fim das nossas vidas, até a vinda de Jesus Cristo. Então, esse sofrimento, ele é para todos, essas aflições é para todos, mas Jesus, ele traz a esperança. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Que bom, que esperança, que viva a esperança que nós temos em Cristo Jesus, que todo esse sofrimento que nós passamos aqui, e que nós possamos levar essa esperança, que todo esse sofrimento, um dia nós estaremos ali e não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais choro, não haverá mais angústia. Por quê? Porque esse é um sofrimento momentâneo para o justo, é um sofrimento que vai passar, é um sofrimento que precisamos, nesse sofrimento, ter bom ânimo, estar cada dia de cabeça erguida e abraçando aqueles que estão se arrependendo, aqueles que estão se voltando para Deus. Então esse é o nosso dever como cristão, como seguidor de Cristo Jesus, né? Amém. Graças a Deus, nós podemos chamar mais um intervalo e já estamos de volta. E já estamos de volta para nosso último bloco e nossa conclusão. E o terceiro tópico fala sobre o inimigo, né? Vai falar sobre quem Deus usou para tratar com correção a nação de Israel, irmão Eliezer. Isso mesmo. Estamos lá no versículo 10 do capítulo 7. Já floresceu a vara, né? Então Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu e reverdeceu a soberba. E bem como aqui o nosso comentarista coloca, que há muitas interpretações sobre essa questão, onde ele fala que já floresceu a vara, mas é sempre bom você, professor, trazer com cuidado, né, essas interpretações e seguir o que o nosso comentarista aqui nos orienta, aonde a mais aceitável é que ele considera a vara como o rei Nabucodonosor, assim como o rei da Síria, também aqui citado por irmão Luiz, aqui logo no início da nossa aula, que foi chicote de Deus para açoitar Samaria. Então Deus, né, ele sempre usou os inimigos para açoitar, né, o seu povo quando ele se perdia. A gente for ver no decorrer da história, na igreja primitiva, Deus sempre usou as nações inimigas para açoitar, a fim de que o povo enxergasse o caminho de Deus, voltasse para o caminho de Deus. Então, não foi diferente dessa forma aqui que Deus ele vai usar. Então, da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, com um azorrague para chicotear Jerusalém em Judá. Então, é algo que Deus sempre usa, né, no seu grande amor, para que venha nos colocar no caminho de Deus, né? Às vezes a gente não pensa por que estamos sofrendo tanto, por que às vezes vem algumas provações, às vezes o inimigo se levanta, mas é Deus só simplesmente querendo te colocar no caminho. Fique tranquilo. E deu certo, com Judá deu certo. A Bíblia diz que depois que eles voltam do cativeiro, 70 anos, temas para frente, Israel nunca mais se deu a idolatria, irmãos. Foi um remedião. Né? Foi um remedião, né? Que diz os antigos, né? Um remedião. Que a gente possa aprender, irmão, com os erros dos outros também. A gente aprende com a instrução, com os erros dos outros, e o pior jeito é errando. Que a gente não chegue no último estágio de aprendizado. A gente não chegue.
falar sobre Nabucodonosor, Deus usa coisas humanas, né? coisas físicas, para tratar conosco coisas espirituais. Né? Na verdade, não era apenas uma conquista de um soberano, como Nabucodonosor, não era uma anexação de território. Embora a terra de Israel, até hoje, irmãos, até hoje, é a ligação da Ásia com a Europa, com a África, ali é um ponto estratégico, irmão. Não é por acaso que ali nós temos o mapa mundi hoje, temos como Londres, assento do mundo, mas não é. O mapa mundial deveria ser como Israel no centro. Ali onde tudo ocorreu, onde começou o Jardim do Éden, aquela região é o centro do mundo, não Londres. Não Londres. Então ali nós temos um eixo que vai ligar toda a Ásia, mais o sul, a África, para cima logo a Europa. Então é uma localização estratégica. Então, para os conquistadores, era importante dominar aquela região. Era de extrema importância. Ali era a rota para muita gente, para muitas coisas. Era a rota importantíssima, comercial, de governos, de reino. Era muito importante o governante, ter o domínio sobre aquela região. Mas não foi isso. Na verdade, não era só uma anexação de território. Embora, quando Nabucodonosor olhou para aquela região, a intenção dele era implantar uma parceria pacífica com Israel. Mas, pela rebelião do coração do povo, houve a justiça. Houve a justiça, o rei Nabucodonosor entra, Deus prepara esse homem, né, para julgar a nação de Israel. E como Deus usa coisas naturais, irmãos, para tratar coisas espirituais também. E que a gente, como eu disse, possamos aprender no primeiro estágio, no ouvindo, às vezes vendo o erro do outro, né, a experiência, e que em último estágio, irmão, que seja aprender com nossos próprios erros. É a forma mais dolorida que tem. Israel teve que aprender da pior forma, da forma mais dolorida. Com certeza houve morte, houve separação de famílias. Né? Quantas famílias não morreram longe, parentes morreram um dos outros, né? Por causa do erro, né? Por causa do pecado. Porque quando o pecado já desceu o coração está endurecido, é difícil, irmão. Só um milagre. Isso, é coisa que vai endurecendo de uma forma que é só Deus mesmo para entrar com providência. Então, também tem as consequências, né, irmão Luiz, nessa questão onde o inimigo se levantou contra Israel, ali através de Nabucodonosor, e vai dizer lá na parte B ainda do versículo 10, reverdeceu a soberba. O que quer dizer isso? Então o rei Nabucodonosor simplesmente extrapolou os limites. Então aí dessa forma que eu falo das consequências. Nem sempre o inimigo vai obedecer Deus, né? Ele já está com o seu coração endurecido. Deus simplesmente usou ele como uma ferramenta e ele ali vai começar a trazer os castigos à nação. E Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu também contra Babilônia. Então essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. E aí você vai lembrar do que nós estamos passando nos dias de hoje. Fique tranquilo, fique em paz, coloque tudo na presença de Deus. Deus, a justiça divina, ela nunca falha. Pode falhar a lei, pode a lei não funcionar, pode haver injustiças, mas a justiça divina, a justiça do homem sempre vai falhar, mas a justiça de Deus, ela não vai falhar. Deus, no momento certo, Ele entrará com providência, no momento certo, Deus entrará com a sua vara. Realmente a vara de Deus vai estar sobre esses povos, né? Então às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Deus, Ele sempre tem algo para nós, Deus sempre vai nos guardar, assim como também o castigo, a justiça dEle, se não for aqui ainda, mas na eternidade vai ser completa sobre cada um. Falar brevemente, um breve histórico sobre o rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que esse homem, ele constrói, nas entrelinhas, professor, você pode buscar,
Nabucodonosor constrói para a época uma metrópole, né? Uma grande cidade, uma grande estrutura. E uma das maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Ele simplesmente fez uma floresta, fazendo uma floresta sobre os prédios. Era o seu jardim de verão, né? Basicamente, ele construiu uma floresta com engenharia até limitada da época, irmão. Ele construiu algo extraordinário. Eram os jardins da Babilônia. O Senhor construiu muita coisa. Ele foi o homem que governou o mundo nos dias dele. Mas também, como ele passou dos limites, a Bíblia diz que ele se ensoberbeceu no coração. Deus podia ter matado ele naquele momento, mas disse, não vou te matar, Nabucodonosor, porque você prestou um grande serviço para mim. E a Bíblia, a história vai dizer que Nabucodonosor foi tirado de dentre os homens. E a Bíblia diz que Deus, por 7 anos, ele ficou no meio dos animais. A Bíblia diz que cresceu pelo, cresceu as unhas, e ele comia pasta com boi, ele andava igual um quadrúpede. 7 anos, irmãos, comendo, pastando. Deus mostrou para esse homem quem é que manda, quem governa, que o homem não tem nada se Deus não permitir. Quando ele se exaltou, ele passou dos limites, Deus mostrou para ele que só Deus é Deus. E aí, o pastor Cláudio falava esses dias, o mais interessante é que durante 7 anos ninguém usurpou o trono dele. Tem um mistério grande aí. Imagina, irmãos, uma briga que é para tomar um reino. O homem era como um lobisomem, primeiro lobisomem. Claro, a gente não crê em folclore, né? Mas, irmãos, parecia, não temos a ideia, no lobisomem aqui no Brasil, era esse homem, Nabucodonosor. Era esse homem, esse era o animal. E 7 anos Deus preservou o trono de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que ele foi restituído e ele deu glórias a Deus. Deus tratou com Nabucodonosor. Deus tratou. Então, quando o homem se acha alguma coisa, mesmo que tenha prestado um serviço para Deus, irmão, Deus mostra que Ele é tudo. Que Ele é tudo, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Que nós somos seres mortais, que precisamos da misericórdia e da bondade de Deus. E vai estar na frente sobre Babilônia, né? A velha Babilônia, né? Isso mesmo. A Babilônia também é a origem acadia, portão de Deus, né? Quer dizer, Babílios, né? O Antigo Testamento, o hebraico, usa Babel. Babel, na Septuaginta, é usada a forma grega, né? Babilônia. Então, o nome país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônicos eram, no princípio, povos distintos. Então, a palavra que significa conquistadores era usado para identificar diversas tribos sinamitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia. Então, desde os dias de Abraão. Então, veja como essa lição é importante para você, professor, trazer esses ensinamentos, essas informações aos alunos e incentive, como nós falamos aqui no início, a seu aluno, você estude esse livro de Ezequiel, leia todo o livro, os 48 capítulos desse livro, e eu tenho certeza que vai ser um trimestre abençoado, assim como nós já temos tendo essas 2 lições, primeira aí, que tenho certeza que vai ser bênção de Deus para nossas famílias, para nossas vidas e para a nossa carreira. Aleluia. Nós estamos chegando mais ao final de uma lição, da segunda lição, né? A conclusão vai dizer, os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune, que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Irmãos, professor, continue falando a verdade. Fale a verdade com amor, com carinho, use formas corretas de se falar, mas a verdade tem que ser falada, irmãos. A verdade tem que ser falada. Nem sempre, falei na primeira lição, que nem sempre virão aplausos. Muitas vezes virão pedradas, virão incompreensões, mas esteja alinhado com esse livro. Esteja alinhado com esse livro, que não tem erro, irmãos. Não tem erro, irmão Eliezer. Que o sangue de Jesus Cristo possa nos cobrir
cobrir nossas casas, professor. Esse trimestre, aproveite. É claro, você aluno que não tem se você for analisar o livro de Ezequiel friamente, você nunca leu a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, você vai se chocar com algumas coisas. Eu estava lendo esse dia com a minha filha, um tempo atrás, e a gente começou a ver a questão dos anjos. Ele falou: pai, se eu visse um anjo desse aí, o mais perto que eu ia parar, eu ia correr para baixo da minha cama, porque é cheio de olhos, de cara, de asas, é um rosto de leão, outro de águia, outro de homem, mas eu me mandava assim, rapidinho. Então a gente tem que entender, né, pelo estudo, aí você tem que ter uma análise de estudo sobre os anjos, da hierarquia dos anjos, um estudo sobre isso, você tem que ter um pouquinho da história, que a própria Bíblia traz esse contexto. Você é estudante da Bíblia, você já conhece a Bíblia, traz esse contexto, entender um pouquinho de ministério profético, um pouquinho também da questão sobre a nação de Israel. Então tudo começa a fazer sentido, meu querido. Entender um pouco sobre a força, os olhos de Deus, né? Um anjo cheio de olhos por dentro e por fora. A filha disse: pai, se eu visse um anjo desse, eu me mandava. Que não queria saber se era anjo, se era homem, o que era, eu me mandava. Então, assim, nós temos que analisar, né, no contexto das questões. Se você lê o livro de Ezequiel de forma pausada, e muitas perguntas virão, mas aí a própria Bíblia tem as respostas para elas, tá? É uma bênção. Tenha o hábito de ler a Bíblia, incentive os seus alunos a lerem a Bíblia, você líder e pastor, e vai ser uma bênção. Eu queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade, mais uma EBD, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. Agradeço pelos meus líderes, pelos homens que Deus colocou sobre nós. É uma bênção. Os companheiros que Deus nos deu também. Irmão Eliezer, muito obrigado mais uma vez. O senhor tem a liberdade de fazer oração para a despedida. Amém. Vamos orar nessa semana. Deus amado, obrigado, Jesus, por esse momento que aqui estudamos a Tua Palavra. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem colocado em nossos corações. Que essas lições sejam de bênção para famílias, para lares, para professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, para a Igreja de Cristo Jesus que está trilhando, Pai, nesse caminho. Que nós venhamos ser verdadeiros atalaias na Tua obra, verdadeiros vigilantes, precursores do Teu Evangelho genuíno, Pai. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, te louvamos. Amém e amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima EBD. Deus abençoe.